Olá, meus queridos, que a paz do Senhor seja com vocês, que você sinta a presença de Deus todos os dias na tua vida. Que a paz do Senhor esteja no teu coração. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vinda a mais uma aula, a mais um estudo do nosso curso de imersão bíblica que já está acabando. Eu louvo a Deus por tua vida, por você estar aqui, viu? Que Deus te recompense com toda a sorte de bênçãos na tua vida. Ontem nós falamos, ou no vídeo anterior, que hoje eu falaria para vocês de algo que talvez você não saiba. Muita gente não sabe, algumas pessoas sabem e não ensinam, não falam sobre isso. Jesus exerceu seu ministério, Jesus andou por esta terra. Eu disse ontem a vocês que foram mais ou menos 3 anos, mais de 3 anos, o ministério de Jesus. Desde o primeiro milagre, que foi nas bodas de Caná, no casamento, até a sua morte. Jesus operou grandes milagres. Jesus é Deus. Jesus morreu por nós, pelos nossos pecados. Jesus é o Cordeiro de Deus. E falando em Cordeiro de Deus, neste momento, eu queria falar com você sobre este detalhe que muita gente não sabe. Se você puder, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas, perdão, de Marcos. Hoje é Marcos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Marcos e eu vou ler para você no capítulo 15, tá bom? Marcos capítulo 15. Eu vou ler para você dois versos, o verso 37 e o verso 38 somente. Querido Deus e bondoso Pai, mais uma vez abrimos a tua palavra para estudá-la, para conhecê-la, para nos aproximarmos mais de ti através do estudo da tua palavra. Ilumina nossa mente, Pai, para que nós entendamos, para que nós saibamos, meu Deus, o teu plano para nossas vidas, no nome santo de Jesus. Marcos, capítulo 15, versículos 37 e 38 dizem assim: Mas Jesus, dando um grande brado, expirou. E o véu do santuário rasgou-se em duas partes, de alto a baixo. Essa é uma questão que muita gente não sabe. Que Jesus morreu, e no momento em que Jesus morreu, na hora nona, que horas é essa, pastor? Hora nona? A hora nona é 3 da tarde. Foi a hora em que Cristo deu o último brado, o último suspiro e morreu. Mas, pastor, o que tem a ver este texto que o véu do santuário rasgou-se de alto para baixo? Deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia é riquíssima em detalhes. E são nos detalhes que muitas vezes Deus revela o seu plano, Deus revela a sua vontade, Deus revela o seu caráter. Por isso que neste curso não é suficiente para nós nos aprofundarmos o tanto que nós gostaríamos, porque são muitos os detalhes. Este, por exemplo, é um detalhe que não pode passar em branco. É por isso que nós vamos ter uma segunda temporada, nós vamos ter o curso de imersão, o curso de aprofundamento bíblico. Nós vamos ter mais estudo, mais aulas, mais conhecimento. Se Deus nos permitir, eu estou assim animado com esta segunda fase do nosso curso. Mas escute bem, eu falei para você lá no começo do curso, lá atrás, que quando Adão pecou, Adão matou um cordeiro. Lembra disso? Que Deus tirou ali a pele do cordeiro e colocou sobre Eva, colocou sobre Adão, e aquela pele representava a justiça de Deus sobre nós. Desde aquela época, desde Adão, se estabeleceu o costume de sacrificar-se um cordeiro todos os dias, e aquele cordeiro que era sacrificado, ele apontava para Jesus.
Falamos também que quando João Batista viu Jesus, João disse: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Só que quando Cristo morreu, a Bíblia diz que na hora que ele morreu na hora do sacrifício. Eram dois sacrifícios, um pela manhã e um pela tarde. Providencialmente, profeticamente, Jesus morreu na hora, exatamente na hora, do sacrifício da tarde. Escute bem. Quando o sacerdote estava lá no templo fazendo o sacrifício, ou indo fazer o sacrifício, e Jesus morreu, a Bíblia diz que o véu do santuário se rasgou de alto a baixo. Quando nós vemos a expressão véu, nós pensamos um tecido fino, né? O véu da noiva é um tecido fino, transparente. Não. Esse véu que a Bíblia está falando era uma cortina que separava o lugar santo do lugar santíssimo no santuário. Este santuário era o lugar aonde eram realizados os sacrifícios, onde eram mortos os cordeiros que representavam o próprio Jesus. Mas agora o Cordeiro de Deus tinha vindo, estava morrendo naquele momento. Todo o sacrifício, todo o cordeiro que foi morto até ali apontou para Jesus, mas dali em diante não haveria mais sacrifício, porque o Cordeiro de Deus havia feito o maior sacrifício, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Cristo deu a sua vida, o sacrifício foi feito, foi pago, e o véu se rasgou. Não era um véu, era uma cortina, e não era qualquer cortina. A espessura do tecido daquela cortina era mais ou menos da espessura dessa Bíblia aqui. Tá vendo aqui? Era mais ou menos 10 centímetros. Era a espessura da cortina. Era um tecido pesado, grosso, muito grosso. Eu sei que você talvez seja forte, você consegue rasgar essa Bíblia? Consegue rasgar? Eu acho que não, né? Talvez alguém aí possa conseguir, alguém mais forte. Mas aquele véu tinha mais ou menos 3 metros de altura. Escute, 3 metros de altura. Quando a Bíblia diz que na hora que Cristo morreu, o véu se rasgou, e quando a Bíblia diz que rasgou de alto a baixo, a Bíblia está falando de que um tecido da grossura desta Bíblia foi rasgado sem mãos humanas, de 3 metros para cima até embaixo. Não rasgou de baixo para cima para que depois alguém pudesse dizer ou tentar dizer que foi algum homem que rasgou. Não. Rasgou de cima para baixo. Deus mostrando, Deus demonstrando que todo o sacrifício dali para frente perdeu completamente o sentido. Porque ali naquele momento o plano da redenção estava se consumando, estava acontecendo, estava sendo executado na morte do Cordeiro de Deus. Agora, quando Jesus morreu, além do véu se rasgar, além deste fato extraordinário acontecer, Deus mostrando que o Cordeiro estava morto, o Cordeiro de Deus, outra coisa aconteceu. E talvez também, eu não sei, mas talvez também esse outro fato que aconteceu, talvez você nunca ouviu ninguém falar sobre isso. E este é o assunto de amanhã, da nossa próxima aula. Porque quando Cristo morreu, um terremoto aconteceu. Você sabia disso? E com este terremoto, algo extraordinário aconteceu. Amanhã a gente fala sobre isso. Creia. Creia no Cordeiro de Deus, no Filho de Deus, que deu a vida para te salvar. Até amanhã.